E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aqui nas nossas aulas, né? Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre Estado e governo, entendeu? A diferença de um e outro. E nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre os tipos de governo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre monarquia e república. Então, a gente falou um pouco sobre república, ou melhor, a gente falou um pouco sobre monarquia em uma das nossas aulas, né? Tentou caracterizar um pouco como ela funciona, e hoje a gente vai desenvolver ainda mais a ideia de monarquia. Então, a monarquia, ela está relacionada a uma pessoa específica que governa, né, sozinha o Estado. A ideia de Estado e governo, eles não se separam dentro de uma monarquia. O líder, né, ou então o monarca, que a gente geralmente chama de rei, ele vai governar e ele assume ali o posto de rei de uma forma sucessória. Então, existe o rei ele tem um filho, né, que a gente chama de príncipe ou a princesa, e no momento em que o rei morrer, quem vai assumir ali o cargo de rei é o príncipe, né, ou a princesa e tudo mais. Então, né, o governante ele é escolhido de forma sucessória. É, né, e o rei geralmente ele vai escolher, né, os conselheiros dele e tudo mais, ele vai praticamente governar sozinho. Já numa república, as coisas funcionam de uma forma diferente. Então, república significa coisa de todos. Então, a ideia de que existe uma possibilidade de escolha por parte da população para decidir quem vai ser o governante, né, ali do Estado. Então, existem as eleições, né, e tudo mais. E aí é importante a gente separar a ideia de república de democracia, porque pode existir democracia em uma república, como pode não existir democracia em uma república. Vou dar um exemplo. No Brasil, desde 1889, desde 15 de novembro, né, de 89, o Brasil ele é uma república. Só que ao longo dessa república, o Brasil já passou por ditaduras, né? Geralmente as que a gente conhece mais é a ditadura do Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945, e a ditadura militar, que foi, né, uma ditadura mais recente, que foi de 1964 até 1985. Durante esse período, o Brasil ele era uma república, mas não existia democracia, né? Então existia uma limitação de liberdade de expressão, é, existia o povo, né? Não necessariamente escolhia ali sei lá, o presidente e tudo mais, mas também mas ainda existiam escolhas. Então existia, por exemplo, na ditadura militar eleições para deputados, né? Então, ainda existiam eleições, apesar de existir uma limitação de liberdade e tudo mais. Um grupo ali se apoderou do poder. Então, no caso da ditadura do Getúlio Vargas, foi ele que dominou ali todo o poder e tudo mais. No caso da ditadura militar, nós tivemos 5 presidentes militares, né? Então, foram os militares que tomaram o poder e governaram. E da mesma forma, se a gente pensar, por exemplo, na democracia grega, não existiam exatamente eleições, né? As pessoas elas eram escolhidas por sorteio e tudo mais. Então, república e democracia são coisas diferentes. Não necessariamente vai existir democracia em uma república. Na república, existe uma diferença entre Estado e governo. Vou dar um exemplo para a gente entender. Numa monarquia, por exemplo, o palácio, ele pertence ao rei, não é? Então, o palácio pertence à família real, então depois que o rei morrer, o sucessor dele vai continuar no palácio e tal, e
isso é algo do Estado, mas que pertence, né, ao governante. Numa república, por exemplo, no Brasil, o palácio, né, no nosso caso, o Palácio da Alvorada, que é onde é a casa oficial do presidente, ele não pertence ao presidente, né? Então, ele não o por exemplo, o, o último presidente, o Michel Temer, ele morou ali no Palácio da Alvorada, aquela foi a casa, a residência oficial dele enquanto ele era presidente, mas depois que acabou o mandato dele, ele saiu de lá, né? Então existe essa separação entre Estado, entre algo que é do Estado e o governo. É... Em uma república, por mais que às vezes demore, geralmente existe um tipo de rotatividade entre, né, entre os líderes. Então, vamos lá. No caso da monarquia, o líder vai sair do poder quando ele morrer, ou quando ele ficar muito louco, né, e tal, e ele não puder mais, ou quando ele não tiver mais condições de continuar governando, né. Então, um caso que talvez vocês conheçam é o caso da Dona Maria, se eu não me engano, primeira, enfim, a mãe do Dom João VI, que era o pai do Dom Pedro I, que foi quem proclamou ali a nossa independência. Ela ficou afastada, né? Ela ainda era rainha e tal, mas ela se afastou. E o Dom João governou ali Portugal durante, né, um tempo até ele ser oficialmente rei. Então, o rei ele fica praticamente a vida toda, né, desde que ele assume até o fim da vida como rei. No caso de uma república, por exemplo, o presidente ele vai mudar de acordo com o tempo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, o mandato ele é de 4 anos, você pode ter uma reeleição. Em alguns outros países, você pode se reeleger várias vezes, a pessoa ela pode ficar no poder várias vezes. Que foi, por exemplo, né, uma questão que aconteceu ali com o Hugo Chávez na Venezuela, que ele vai sair do poder quando ele morre. Mas, né, então na República sempre tem esse aspecto da rotatividade e tudo mais. Então, nessa aula é isso, e depois a gente vai tratar um pouco sobre os tipos de república, né? A gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão. Então, até a próxima. Tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aqui nas nossas aulas.